Alô você, começamos agora mais um podcast que é o meu, o seu, o nosso podcast de inovação, tecnologia e engenharia. Hoje estamos aqui com a nossa co-host Micaela Midon, engenheira, mestre e doutoranda em engenharia de ambiental e sanitário. Exato. E ninguém mais, ninguém menos que um grandíssimo amigo, profissional que eu respeito e tive uma grande possibilidade de trabalhar junto, Felipe Dacais, gerente da Câmara Técnica de Política Econômica Tarifária da Agência de Transportes do Rio de Janeiro. Isso aí. Aê! Sem mais delongas, vou direto com o pé no peito, como a gente tem de tradição aqui. Felipe, você acha justa uma tarifa de metrô de R$ 7,50 aqui no Rio de Janeiro? Esse aí é o meu amigo, que trabalha comigo. Quer começar bem, quer começar de leve. Se deixar eu fico 1h30 falando verdade. sobre esse assunto. Mas assim, essa tarifa que está sendo praticada é uma tarifa pública e não necessariamente a tarifa de remuneração dos serviços. Então, é interessante que a gente consiga diferenciar o que é uma tarifa pública, que é a tarifa que é cobrada, e o que seria uma tarifa necessária para remunerar os serviços, para remunerar investimentos, custos. E aí, para isso, a gente tem que ir para um outro caminho, que se você quiser eu começo a falar agora. Então vamos guardar para explicar um pouquinho para o pessoal daqui a pouco essa diferença de tarifa pública, tarifa social, tarifa técnica, tarifa de equilíbrio. Eu acho que é um tema interessante, não só para a parte de transporte, mas como toda concessões geral, né? e etc. Dessa política de Estado. Queria primeiro agradecer porque esse podcast é uma realização da Mútua Rio de Janeiro, que é a Caixa de Beneficente aí do associado do CREA, e ao CREA Rio de Janeiro, essa que é uma realização dos dois, com o apoio do Diário do Rio, nosso sempre hospedeiro aí no YouTube, parceiraço, e o Clube do Empreendedor, esse anfitrião que nos reserva esse espaço aqui, esse carinho sempre de nos atender com brownies, chocolates, Hoje estava muito cafezinho. Tava Muito uma obrigado, delícia. Pose. Sempre parceiro. Felipe, vamos assim, eu acho que a tua presença é uma presença muito interessante aqui no nosso podcast, que é de inovação, de engenharia, de tecnologia. Você que é um cara que não é da área de engenharia, mas é um cara que está lidando com a engenharia sempre. E muitas vezes a gente fala assim, o engenheiro é um cara que entende muito da técnica e esquece muito da economia, né? E você é um cara economista, você é economista formado em economia, mestrado, etc. E veio para a parte de engenharia, caiu nisso, e eu queria entender um pouquinho da história. Pô, da onde que o italianinho Felipe Dacais resolveu fazer economia e como que caiu aí dentro do setor de engenharia, de concessões, etc. Como é que foi isso? Cara, a história, eu vou resumir rapidamente. Quando novinho, eu queria ter um banco. E aí eu fiz um banco, uma caixa de papelão e tentava fazer com que os familiares aplicassem no meu banco. Que idade Nossa. isso? Novinho, assim, tipo, sei lá, 8 anos. Meu Deus. E aí eu falei assim, pô, eu gosto disso, mas... Diferenciado, né? Eu gosto de ganhar dinheiro. Não, Mas eu não dava rendimento nenhum, o pessoal só colocava o dinheiro e falava, bom, vamos manter seu dinheiro aqui e depois eu te devolvo, né? E aí, depois... há uma veia turca ali também, ele é só italiana. É interessante isso, né? É sina, né? Não sei. Mas aí no futuro eu comecei a gostar de filosofia, de história. E aí foi convergindo a carreira de economia, ela assim... Pelo menos na minha época que fazia vestibular, não era Enem, a gente tinha que escolher ali as matérias que eram as mais importantes para você fazer o vestibular. E aí, história, geografia, matemática, eram matérias na escola que eu já gostava muito. Então, convergiu com filosofia, a economia vem da filosofia, né? É uma área da filosofia. E aí convergiu com gostos e acabei indo para a economia. E aí fiz uma faculdade muito interessante, uma faculdade que me deu a oportunidade de estudar muito, tanto a parte de matemática. Eu fiz faculdade em Juiz de Fora e lá é bem difícil. Você é mineiro, né? Não, sou de Volta Redonda. Quase mineiro. Quase mineiro. Mas eu fiz lá o FJF, né? E aí lá, nossa, muito difícil. E aí, da minha turma, para você ter uma ideia, entraram 25, só 5 se formaram. Nossa, já. Economia, assim, é uma faculdade que tem que ler muito, estudar muito e gostar muito. E, enfim... Aí depois que eu terminei a faculdade, vim para o Rio para trabalhar, para ganhar vida. Aí vi que para ser só economista formado não dava, eu tinha que fazer o mestrado. Aí que eu fiz o mestrado em economia aqui no Rio, na UERJ, com ênfase em políticas públicas. Aí foi aí
Eu acho que foi a virada de chave para fazer essa conexão da economia com a engenharia. Sim. E aí desistiu do banco. Putz, não desistiu. Parou de falar, parou de guardar o dinheiro e resolveu pensar no dinheiro dos outros. Pensar no dinheiro dos outros, né? Não, pois é, assim, falar em banco eu gosto de investimentos e tal, mas a Verdade. gente seguiu por esse caminho, né? Entendi. E o seu mestrado voltado para políticas públicas, já foi na área de transporte ou não? Não, eu, na verdade, ganhei uma bolsa e fui trabalhar no IPEA, e na diretoria macro, uma diretoria que trabalhava com a área de saneamento, esgotamento sanitário. Agora chegou numa área boa. A Micaela sabia disso, né, cara? Ela já veio comigo. Chegou na Fez o área dever de boa. casa, A gente vai para a sala de transporte. estudou a carta do menino, que eu não sabia disso. Gente, isso tudo encenado. Ela me avisou isso quando eu cheguei. Ah, você sabia que ele era da área de saneamento? Eu falei, não. Agora você já estragou a primeira surpresa do podcast que eu não sabia. Quer roubar a cena. Gente, isso não se fala, isso a gente guarda, né, fora das câmeras. E ele tá aqui explanando pra todo mundo. Mas então você começou, na verdade, com a economia de concessões, etc., em saneamento, não foi em transporte? Em saneamento. E aí eu trabalhei 1 ano e 7 meses, mais ou menos, no IPEA. O meu chefe era o Ronaldo Celor da Mota, que era tipo, um dos maiores especialistas. Manda um abraço, ele tá assistindo a Ronaldo, gente. Um abraço, meu querido. Faz tempo que a gente não se fala, mas sou grato, serei eternamente grato. E aí, assim, basicamente eu estudei a estrutura de esgotamento sanitário dos municípios e dos estados no Brasil. Foi super interessante. Que o IPE é federal, né? O IPEA é um órgão, um braço da presidência da República, né? Um braço executivo para fazer estudos de pesquisa econômica aplicada. E gerou alguma coisa esse seu estudo? Porque é um estudo importante, porque o Brasil, né, quando a gente fala de esgotamento sanitário, o cenário é catastrófico, né? Então, se você fez esse levantamento, como foi, na verdade? O levantamento, ele buscava trazer o que de informação? A Micaela, ela só vem com pergunta que ela já sabe a resposta, né? Você vê que ela já sabe o que ela quer sair de tirar de você. A culpa não é minha se você não veio preparado, tá bom? Ela estudou, tá vendo? Ela botou teu nome lá no LinkedIn, Google, fez a pesquisa, vai. Esse é a força dos nerds, rapaz. A gente vai juntando um grupo de nerds assim, Verdade. Mas eu deixei no celular pra não parecer que eu tô com tudo aqui, entendeu? Então, a minha dissertação, a gente tentou entender por que os municípios, assim, muito parecidos, tinham estruturas de esgotamento sanitário muito díspares. Ou seja, porque um município, assim, com a quantidade de uma população média, uma população mais ou menos parecida, com o PIB per capita muito parecido, de regiões parecidas, um município tinha em torno de 50% das residências com atendimento de esgotamento sanitário e o outro não tinha. Né? E aí o resultado, final, só para resumir, é que assim, a gente entende que são decisões políticas, assim, porque assim, a gente imagina, aqui eu não quero, na verdade, afirmar, mas a gente imagina que o esgoto, por exemplo, não traz um ativo político. O esgoto, ele fica debaixo da terra, ele gera um estresse enorme. Imagina um lugar onde não tinha esgoto, mas já tem uma urbanização. Você sabe, como engenheiro, vocês sabem Sim. que precisa fazer toda uma obra, escavação, quebrar a rua toda. E a população, na verdade, não enxerga o esgoto. É preferível você investir em asfalto, em recapeamento, do que quebrar tudo, colocar o esgoto, depois voltar com uma estrutura. É preferível investir em transporte que saneamento, por isso que ele saiu. Não, e olha que transporte já é uma coisa difícil de ser. Nossa, não só isso, que não eu acho que você tá trabalhando com duas áreas tristes pra cacete, cara. Você pegou os dois difícil, filhos órfãos aí do estado, cara, que é transporte mas e o saneamento. Dentro do saneamento, né, as obras de esgotamento sanitário ficam muito aquém, porque a população vai preferir que chegue a água do que, né, o esgoto que ela não vê para onde está indo. E aí vocês tinham falado sobre a tarifa, né? Que hoje existe uma distorção de tarifa porque mistura água e esgoto dentro dessa tarifa, né? A Micaela pode falar muito melhor do que eu, porque eu trabalhei faz mais de 10 anos, mas basicamente, hoje em dia, o esgoto ele é remunerado, na verdade, pela quantidade de água tratada que entra no domicílio, tá? E aí, o problema é que não necessariamente a água que sai do domicílio é a quantidade de água
que entrou, tá? E um outro aspecto é que o custo para você... Ou seja, quando você fala água que entra no domicílio, é água. A água que sai do domicílio é esgoto. É água também. Água suja ou usada. Então, você está falando assim, a quantidade de água que eu tomo da concessionária de água não é a mesma quantidade de água que eu mando para a concessionária de esgoto limpar. Porque, por exemplo, imagina que na sua casa tem uma piscina. Você vai consumir aquela água, mas a água não vai embora, a água vai ficar na piscina. Vai ficar parada, entendi. Então você não está devolvendo aquela água utilizada. Só que na sua conta, eles só medem o que você consome, o que você está pegando da concessionária. É que nem a gente no transporte que faz aquela matriz de origem e destino, né? E a gente estabelece que o cara que saiu daquela estação, no final do dia, vai voltar para aquela mesma estação. A gente pelo movimento pendular. Faz uma inferência aí. Isso. Então a nossa zona sombria de OD dentro do transporte, dentro do saneamento, é essa dualidade de água e esgotamento. Com um agravante, que são serviços diferentes. Sim. A água tem um custo. A água tratada tem um custo. Já o esgoto é um outro custo. É um outro custo. Muito maior do que a água. Porque você tratar o esgoto, você precisa de muito mais. Vamos pensar em energia elétrica. Você consome muito mais energia elétrica no tratamento de esgoto que de água. Você precisa de diversas etapas que são específicas para tratar o esgoto que não tem no tratamento de água. Então, na verdade, eu faço uma inferência de que a água que eu consumo é a mesma água que eu jogo fora, só que eu tenho que calcular uma tarifa média entre o tratamento de água que eu capto lá dentro do, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, Rio Guandu, e o custo que eu tenho depois para limpar a água que eu dei descarga. Isso. Então, são duas inferências que eu tenho, né? A primeira, que o consumo é igual de entrada e saída, e a segunda, eu tenho que calcular uma tarifa média. Um custo médio do serviço, vamos dizer, total, porque quando a gente fala de serviço total, é captar uma água no manancial, tratar ela, distribuir. Aí tem todo esse custo de distribuição, aí depois captar o esgoto, levar o esgoto para uma estação de tratamento, tratar o esgoto e depois devolver, lançar aquela água tratada novamente para um corpo hídrico, para o rio, etc. E aí, quando a gente fala, então, de uma tarifa média entre a captação, a utilização de água, a geração de esgoto e os custos de tratamento, eu estou falando de uma tarifa social, que foi aquela pergunta do início que você deixou em aberto aí. De certa forma. Por quê? Aí entra até a Mica. Posso chamar de Mica? Pode, fica à vontade. Todo mundo chama. E é o que a Mica estava explicando também, mas ela pode explicar bem melhor do que eu, mas basicamente o que acontece nessa questão da tarifa, você tem mais ou menos, vamos pegar um município médio em que tem esgotamento sanitário. Você tem 49%, mais ou menos, dos domicílios assistidos com esgoto. Mas essa cobrança, vamos dizer, dupla, de água que entra e água que sai, é para todo mundo. Então, tem gente que reclama que paga pelo esgoto sem ter o esgoto. Por quê? Se 50% da população só tem esgoto, mas 100% tem água... Todo mundo vai ser cobrado água e esgoto. Aquele 50% que não tem esgoto, ele paga o mesmo preço médio de água e esgoto que o cara que tem esgoto. Exatamente. Exato. Aí acaba tendo assim um duplo, vamos dizer assim, um duplo prejuízo. Porque pro cara que não tem esgoto. Porque além dele não ter esgoto, ele ainda paga mais caro pela água para subsidiar o esgoto de alguém. Assim, na linguagem clássica aqui, o pobre só se fode mais sempre. O cara já não tem esgoto e ainda paga mais caro pela água que ele tem que receber na casa dele. Exato. É um pouco por esse caminho, óbvio que assim, a gente está aqui simplificando generalizando também muita coisa. Né? Mas eu acho interessante a gente passar dessa discussão para entender o que é a tarifa social, né, que você falou do início. Assim, eu não sou um total leigo do assunto, alguma coisa eu estudo de tarifa, e entendo que a tarifa social é o custo que é cobrado ao cidadão por um serviço, que não necessariamente tem a ver com o custo do serviço. Do serviço, exatamente. Então, na verdade, é o que eles chamam de tarifa política, né? Porque, como é um serviço público, o gestor é o responsável pelo município, pelo estado, etc., define discricionariamente quanto que cada cidadão vai pagar por aquele serviço. Exatamente. Então vamos trazer para a realidade do transporte, que é minha zona de conforto. Estou desconfortável falando de cocô. Que é isso? Tão confortável.
É que não me deixa muito confortável, senão eu perco. Assim, não me dá liberdade. Você tem muito mais contato com isso do que com o transporte. Não, Olha, liberdade daqui a não, pouco cara. você vai ter só um parênteses aqui de um pai, de um filho de 10 anos, para um futuro Você pai. deveria ficar confortável. Eu fiz chá de... Só um parênteses rápido aqui, só para descontrair. Eu tive 4 chás de bebê. Um no trabalho, um na minha família, um na família da mãe do meu filho, e um outro com outros amigos. Eu ganhei 5.000 fraldas. Nossa Senhora. E Caramba. elas foram praticamente todas consumidas, Ed. Eu tava fazendo cálculo de Então, se fralda você esses tá dias. com esse problema de cocô agora, eu tenho certeza que no futuro você não vai No ter... futuro próximo Por mim, vai meu acabar. filho andava cagado pela casa e depois eu resolvia isso. Inclusive, a galera aqui ainda não sabe, já tem nome, meu filho, eu vou guardar pra falar no final. Suspense. Misterioso. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então a tarifa social, ela é totalmente descolada com o custo daquele serviço, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre concessão, né? Que quando a gente fala de tarifa, a gente fala de concessão. Existem algumas maneiras aí de terceirizar o serviço, né, do público, e aí quando você faz a concessão, o cara faz um cálculo. Fala um pouquinho como que é essa economia de uma concessão, uma licitação, como é que funciona um pouquinho disso, pra gente entender o que é a tarifa política, que eu acho que a tarifa política é muito fácil. Se hoje o prefeito virar e falar assim, amanhã tarifa zero do transporte, essa é a tarifa política, ninguém paga nada, zero. Amanhã ele pode virar e falar, não, a tarifa é R$1, ele escolhe o que ele quiser. Isso é tarifa política. Agora vamos pro que eu acho que é o mais difícil. Então calcula a... O que é o custo, né? O que é a tarifa Exato. técnica que tanto se fala e que você, eu acho que trouxe um pouquinho dessa desconforto que a gente... Outro dia eu tava no bar, o cara falou R$7,50 o preço do metrô. Eu falei assim, não, vai de Uber, porque é mais barato, porque vai você e a tua mulher R$15 no metrô. Eu olhei e falei assim, o quê, bicho? É. Caraca, tem um ano que eu saí da Getran. Cara, tomei um susto. Aí assim, é chocante. R$7,50 uma tarifa do metrô. Então eu acho que pra gente entender como que chegou num patamar de 7,50, como que essa tarifa política tá colada, descolada da tarifa técnica. Então, assim, eu acho que vale a pena você trazer um pouquinho, dar uma aulinha pra gente rápida sobre como que funciona essa questão de cálculo de tarifa para concessão, início de concessão, Tá. uma localizada. Você trouxe papel pra caramba aí. Pois é. Eu tava até brincando aqui, isso lembra da época que a gente ia pra CPIs na LERJ, né? Pois Porque é. eu trabalhei junto com o Felipe lá na Getransp. E a gente ia cheio de papelzinho, nosso técnico, assim, a gente ia ser inquirido, né? Tinha que trazer nossas anotações. Eu falei, pô, o cara tá achando que tá sendo inquirido aqui, cara, de novo. A gente é mais tranquilo. Pô, sou amigo, cara. Não, assim, Ele é amigo, mas já começou cara... bem. Pois é. Só pra dizer assim, eu tava torcendo pra ser chamado pra participar desse podcast. Então, assim, eu acho que eu me dediquei um pouco pra estar aqui, pra falar com vocês. Vou falar daqui a pouco sobre o seu sonho, que eu esqueci. Eu falei que ia falar no início, eu não falei, mas a gente já chega lá. E eu por ter trabalhado com Édipo para ele também me conhecer de outros carnavais, eu acho que seria interessante também estudar esse tema de tarifa, porque imaginei, apesar dele não ter me falado o que ia ser falado aqui, basicamente. Aqui é um podcast pra pegar de surpresa. Quem sabe faz ao vivo, não é Pois é, mesmo? eu imaginei o que ele poderia falar. Ao vivo. Imaginei que ele poderia falar. Então, assim, basicamente, eu posso aqui, só para falar rapidamente para vocês, falar sobre a história da concessão do metrô e usar essa concessão como exemplo, ou falar por exemplo, como funciona uma concessão de sistema de transporte por ônibus numa cidade que quer começar esse serviço. O que você achar mais didático? Tá. Então, eu vou falar de uma cidade que está querendo desenvolver um sistema de ônibus, que aí eu acho que a gente começa assim, vamos dizer assim, começando no do beabá, e aí depois a gente transcende para o transporte de massa, que é o transporte metroviário, que envolve bilhões de investimento, etc. Tá? Muito então, risco. sou uma cidade, quero começar ali... Exatamente. Operação de ônibus concedida. Começa com o trabalho dos engenheiros. Eles precisam fazer os estudos, a matriz de origem e destino, e aí a gente vai conseguir ter as curvas de demanda por transporte. Então a gente sabe, olha, uma população tal sai do bairro tal e vai para o comércio, para a escola, para o trabalho, de manhã
volta no final do dia. Então, a gente começa a perceber os movimentos pendulares, então a gente consegue calcular qual é a necessidade de transporte para aquele município. Bom, aí, a partir dessa... Então, fase 1, dimensionamento da demanda. Exatamente. Aí, uma vez que você tem um dimensionamento da demanda, e aí é óbvio que esse dimensionamento, ele envolve algumas questões, como, por exemplo, a sazonalidade. Então, se você vai falar demanda de Cabo Frio no verão, é diferente claro. Ao longo do ano, vamos dizer assim, Sim. entendeu? Então, assim, aí você tem que fazer só uns critérios ali de alguns sazonalidade, etc. Mas você chega numa demanda média e aí você, a partir dessa demanda média, você vai verificar como você quer prestar esse serviço. Você quer prestar esse serviço de altíssima qualidade, de média qualidade, um serviço mínimo para atender a população. Aí você vai escolher a qualidade que você quer adotar e aí, a partir dessa qualidade você vai dimensionar a frota. Porque aí essa frota ela vai ter uma frequência, de acordo com os horários que estabelecidos para atender essa população, sabendo que, obviamente, existem os horários de pico, né? Então, durante o período da manhã tem muita demanda, ao longo do dia menos demanda, no final do dia mais demanda. Então, você tem que fazer um dimensionamento de tal sorte que tem um equilíbrio entre a quantidade de frota que você vai ofertar, vis-à-vis também a quantidade de viagens que você precisa fazer ao longo do dia. Então, vamos lá. Fase 2, dimensionamento do serviço. Do serviço, exatamente. Que aí você vai desenhar lá qual a condição, a qualidade de prestação de serviço, quais as condições de prestação de serviço. Pronto, fase 2, dimensionamento de o que eu vou ter de serviço até para atender aquela demanda que você já tem. Oferta, né? Isso. Fase 2, dimensionamento da oferta. Da oferta, exatamente. Aí você, com essa matriz, você vai entender quais são os custos envolvidos nessa operação. E aí, com base nesses custos, você vai chegar num preço de equilíbrio. Esse preço de equilíbrio que, basicamente, vai constar no edital. E aí você vai disponibilizar, a prefeitura, o estado, enfim, vai disponibilizar esse edital. Então, calma. Então, vamos lá. Fase 3, cálculo do custo de equilíbrio, na verdade, tarifa de equilíbrio. Isso. Como você paga aqueles preço custos de uma que você tarifa já teve. Que supostamente cobriria os custos daquele investimento. Aí sim, se eu então eu peguei oferta, multipliquei pelo custo dessa oferta, né? Ou seja, qual é o custo que um carro me gera? Qual é o custo que todos os carros me geram? Sim. Então, para atender custo a demanda da que oferta vai ser igual ao custo da demanda vezes uma tarifa de equilíbrio. Não é bem assim. Deixa eu recapitular. Como é que funciona para você calcular a tarifa no transporte público? Tarifa de equilíbrio é igual ao custo total sobre passageiro pagante. Que aí chega no passageiro equivalente. Entra no passageiro pagante. No custo por quilômetro. Mas a gente está avançando, mas eu gostaria só de tentar ser mais sucinto, só para ser didático. Então, objetivamente, você vai ter um dimensionamento de uma frota. Essa frota, você vai ali escolher idade máxima, idade média da frota. Então, tem várias nuances né? E aí você vai chegar assim, olha, esse serviço aqui, ele tem mais ou menos o valor de sei lá... De mercado, de 10 milhões de reais. Então, aí o que você vai fazer? Você vai montar um edital para chamar... possíveis interessados para prestar aquele serviço. E aí, você, a partir daquela tarifa, né, você vai, se tiver um interessado, ou empresas interessadas em prestar aquele serviço, você vai começar a ofertar aquele serviço no município. Então, é isso que a gente chama de tarifa técnica. Ou a tarifa de equilíbrio? A tarifa de equilíbrio, uma vez que, se todos os custos e investimentos envolvidos naquele sistema, naquela operação, estejam pagos pelaquela tarifa, aí a tarifa técnica é igual à tarifa política. Entendi. Então é isso que eu ia falar. Quando você fala de um edital e você fala de uma tarifa, se você usou tarifa... O que você está citando é a tarifa de equilíbrio, ou seja, qual a tarifa de equilíbrio? O custo do serviço dividido pelo número de pagantes. Pelo número de pagantes. Aí você chegou no preço. Falou, quanto que cada pessoa tem que pagar. Para pagar os custos daquela operação ali. Mas aí quando você fala que é quanto cada pessoa tem que pagar, aí você já está entrando na mistura de tarifa de equilíbrio igual a tarifa social. Sim. Por quê? Imagina se for R$100 a tarifa. Cara,
R$100, ninguém vai pagar para andar de ônibus municipal, certo? Claro. Ninguém. Então, naquele município, é preciso que existam outras formas de pagamento. Receitas extraordinárias, um subsídio, que a frota seja compartilhada com a prefeitura. Tem vários modelos, mas já nesse modelo percebeu-se que a tarifa de equilíbrio ela é diferente da tarifa pública. A tarifa de remuneração é diferente da tarifa pública. Eu acho isso uma discussão muito interessante, que ficou muito latente durante a pandemia, né? Eu acho que, principalmente lá na Getransp, a gente teve essa possibilidade de entender. A sociedade começou a ver a importância de uma oferta de transporte, por mais que ele não esteja lotado, vamos dizer assim. Uhum. E aí começou a entender, por exemplo, por que o trem tem que estar funcionando se ele não está cheio? Porque o enfermeiro precisa chegar no hospital para atender o paciente que está lá com Covid. E aí o pessoal começou a entender, de fato o trem está rodando vazio. E quem é que está pagando se está vazio? Não tem ninguém lá. Mas precisa estar lá rodando porque você não sabe em que momento que alguém vai precisar usar. E aí eu acho que começou a acender dentro da sociedade isso. Peraí, o preço que a empresa, o custo que a empresa precisa para tocar o negócio, o transporte, não é o que é diferente do preço que eu pago para me transportar. Exatamente. E aí eu acho que começou a ter essa discussão num nível mais popular sobre, existe coisas diferentes, o que é o quê? E aí trouxe esse nome, tarifa de equilíbrio. É uma tarifa hipotética de quanto cada pessoa pagaria por aquele serviço se essas pessoas tivessem que subsidiar inteiramente o serviço. Tarifa política é o custo do serviço menos um subsídio que ou uma empresa privada ou a gestão pública vai pagar, e aí sobra uma quantidade por pessoa para fazer aquele serviço. Então volta a minha pergunta. Você acha que R$7,50 ótimo, é um preço justo para se pagar para andar de metrô no Rio de Janeiro? Então, não é um preço que a população mais pobre tem condição de pagar. Para você ter uma ideia. Vamos supor uma pessoa que não seja empregada, que não recebe autônomo, vale transporte, que também não conseguiu ter a tarifa social que paga R$5. Vamos fazer um exemplo básico para entendimento. Então, ela precisa usar o metrô todo dia, usar o metrô 2 vezes por dia, durante 20 dias por mês. Então, na verdade, ela vai ter um custo de R$300 por mês. O salário mínimo é 1.412. Então, se você dividir 300 por 1.412, dá algo em torno de 21% do budget, do orçamento, de quanto que aquela pessoa recebe por mês. Só na viagem pendular dela casa-trabalho. Exatamente. Se ela tiver uma faculdade para fazer... 20% é só para ela trabalhar. Se ela tivesse que trabalhar e estudar, já sobe aí mais 10%. Porque ela vai para o trabalho, do trabalho vai para a escola, para a faculdade, escola, da faculdade, escola vai para casa. Joga mais uma perna de 30%. Exatamente. Então, obviamente, não cabe no orçamento familiar. Então, tem estudos, pesquisas de orçamento familiar, que o transporte público chega a quase 30% do orçamento da família. Porque aí família se diz pai, mãe, filho, enfim. Então, é uma tarifa que, de fato, não está de acordo, alinhada com a realidade da população. Você tem esse lado, e por outro lado você tem a questão de táxis e Ubers, por exemplo, que oferece um serviço com... Óbvio que não é o mesmo viés, né? Sim. Porque dentro de um metrô você tem uma via segregada e tem mais velocidade, mas acaba que em viagens curtas, que o metrô é para viagens curtas, né? Em viagens curtas vence o transporte rodoviário, né? Sim. Uma tarifa desse tamanho. Sim. Pelo número de pessoas, né? Quando você pensa ali no núcleo familiar, onde vai ter 3, 4 pessoas, que pode ir ali no Uber. Exatamente. Assim, se você pega 3 pessoas para pegar um Uber, R$7,50, 15, R$22,50. Por R$22,50 você sai daqui e vai até... Anda pra caramba. Exato. E é um transporte que ainda está em fase de regulamentação, na verdade. Ele é desregulamentado. Mas assim, eu digo Uber, mas o táxi também. Eu tenho usado muito táxi ultimamente, utilizando o... Pode patrocinar a gente, hein? 99 Táxi. Tô fazendo aqui publi, pode patrocinar. Mas eu utilizo muito o 99 Táxi porque é mais rápido,
é mais confiável e é uma tarifa compatível com a tarifa de Uber. Pois é. A questão da tarifa já vem no Rio de Janeiro um marco desde muito tempo. A gente já teve diversos protestos por conta da tarifa. 2013, acho que 2013, 2012. 13, eu falei errado. 3 não. 2013, não 2012. Sei se 2003 teve também, eu não lembro. Teve um protesto muito grande, acho que foi 20 centavos, não foi? De alteração da tarifa. Não é só 20 centavos. Exato. Vocês já estavam nessa... Essa geração nova é fogo, né, cara? Eu estava, não vou dizer onde que eu estava, porque eu não... Tá bom, obviamente que foi um momento histórico grande aqui no Rio de Janeiro e pro Brasil, né? Eu participei, nessa época, trabalhava na FETransport. Você era do lado dos maus, né? Eu era da gente. Não. Tá do lado... Hoje falar, eu trabalhei 8 anos na FETransport com muito orgulho, cara. Né? Assim, eu tinha muito orgulho, a nossa equipe... Eu lembro que em 2015 ganhou um prêmio internacional de melhor equipe de transporte do mundo. Isso é uma coisa que acontece muito, esse linchamento público de empresas, né? Porque assim, eu lembro disso, eu te conheci, você estava na FETransport. A FETransport era uma empresa que dentro do meio acadêmico era muito respeitada, sempre em seminários, em congressos, trazia cases muito interessantes, estudos interessantes, tinha um corpo técnico muito pesado. Até é engraçado falar assim, o da CAIS, quando eu o conheci, a gente estava em lados opostos da mesa, né? Eu estava como subsecretário lá em Nova Iguaçu, a gente estava calculando a tarifa de ônibus de Nova Iguaçu. Eu estava sendo depredado mesmo, todo mundo falando mal de mim, porque eu tinha dado um equilíbrio mais baixo do que todos os outros municípios, incluindo a capital do Rio de Janeiro. E aí o prefeito falou assim, se essa é a tarifa certa, vão seguir. O Rogério Lisboa, que tenho muito carinho, assim, um cara que sempre me respeitou muito minha posição técnica. E aí a FETransport trouxe o Felipe, que estava em Brasília, né? Fazendo o cálculo da nova tabela GIPOT, que eu acho que isso é um momento específico da tua vida, que eu acho interessante você falar disso também, né? São tantas coisas para pontuar. Assim, eu gostaria de voltar, se você me der a oportunidade, na explicação da tarifa do 7,50 do metrô, que eu acho uma ideia muito interessante. Sim. Mas eu acho que vale a pena fechar o ciclo. Aí eu acho que seria legal falar sobre 2013. 2013, o que aconteceu? No início do ano, teve um reajuste que era em torno de 20 centavos. Tá? E aí só que teve um problema que é inflacionário e isso, a tarifa de ônibus, as tarifas de maneira geral, o repique delas é muito alto. Então, pela uma inércia inflacionária, ela acaba impactando na inflação como um todo. Tá? Então, houve, na época... Você quis dizer o seguinte, a tarifa ela tem um reajuste que já é com delay, né? Vamos dizer o seguinte, hoje a prática do transporte você corrige a sua tarifa de acordo com a inflação que passou. Exatamente. O cara tem uma recomposição de custos, né? Exatamente. Ele recompõe o custo. Só que quando ele recompõe, o transporte é um dos elementos que provocam uma inflação também, né? Sim, os preços públicos de maneira geral. Energia elétrica, tarifa de água e esgoto. E é isso que você chamou de repique, né? Exatamente. É o que, assim, você recompõe o custo, mas quando você recompõe, você já desalinha de novo. Isso depois. Não é o repique. O repique é o aumento que vai acontecer, ele vai ser replicado para os outros custos. Então, o custo da mão de obra vai aumentar porque o preço da passagem do exatamente, ele gera inflação. Quando ele recompõe a inflação, ele já está criando uma nova inflação. Aí pode entrar naquela ótica da inflação inercial. E aí, na época, teve alguns movimentos no início do ano para que houvesse uma suspensão dos reajustes previstos contratualmente. Falou assim, não, segura. Aí São Paulo para não ter um impacto na economia macro, segura isso aí, porque senão vai ter um impacto na inflação e o governo, decisão política, exatamente, não quer. E aqui no Rio, a prefeitura bancou, né? E aí começaram os protestos em 2013. E começaram os protestos com base nessa questão dos os protestos mudou o Brasil. 20 centavos, mudou o Brasil. Eu lembro assim que teve manifestações, assim, eu tinha que ir para a FETransport, porque eu fazia parte do corpo técnico que calculava a tarifa, e eles... Então, para tudo! Estamos aqui com um dos responsáveis não é só pelos
20 centavos. Olha lá, eu ficava com vergonha na época dos meus amigos, porque eu falava assim, pô, gente, não é bem assim. Mas eu não podia falar nada. Eu acho que eu toquei numa ferida, hein? 20 centavos não é tão ruim. Pois é, exatamente. Mas às vezes eu tinha que voltar e tava tendo manifestação na frente da FETransport, eu tinha que passar, fora, FETransport, não sei o que. Aí eu chegava, esse pessoal de lá não deve saber, né? Mas eu chegava lá no prédio, na Assembleia 10, aí tinha uns policiais, assim, eu falava, não, sou tal, tenho que entrar no prédio. Eu saía da manifestação e entrava no trabalho, sabe? Que era a forma de eu entrar no trabalho, mas... O trabalho era muito sério, na verdade, né? A gente... Eu conheço a história de um amigo que ele, uma vez saindo do prédio, que trabalha também, ele encontrou o primo dele na manifestação, jogando pedra e falou, caralho, cara, até tu, Bruto. Até tu, Bruto, Mas, enfim, a história é longa, mas você, no início da nossa conversa, citou a minha participação lá em Brasília. Foi aí que começou a minha participação em Brasília. Por quê? No final do ano de 2013, teve um movimento brasileiro, tanto do governo federal, governos estaduais, municipais e os empresários de ônibus, para que se refizesse uma planilha tarifária, que é chamada JPOT, tá? Que era uma planilha de cálculo de custo. Aquilo que eu falei, olha, você vai calcular o custo. Tem uma planilha... Você só joga os insumos e ela te cospe a tarifa. O preço dos insumos, o perfil da frota, a quilometragem que você vai precisar rodar e tal, e aí vai te dar a tarifa. Salvo engano, eu vou chutar, tá? Posso estar totalmente errado, mas JPOT eu acho que era o grupo de estudos integrado de política, não, de planejamento e operação de transporte, sei lá, tarifário, alguma coisa assim. Isso começou... JPOT, na verdade, foi um grupo de estudo que se fez... Isso. Criou uma tabela onde você jogava alguns insumos. Quero 10 ônibus, assim, assado. Pum, ela cuspia para você... Uma tarifa. Basicamente. Isso começou lá na década de 80. Isso, Aí só que foi atualizado na década de 90. E qual o problema? Porque, na verdade, atualizavam-se só as constantes, né? Qual é o coeficiente de utilização do óleo? Isso, fator de utilização de motorista, essas coisas. Só que aí isso já era uma coisa defasada. Uma vez que não levava em consideração novas tecnologias, ônibus com ar-condicionado, bilhetagem eletrônica, GPS, para você conseguir saber ali o quanto que o ônibus rodou de fato. Que era no odômetro manual, né? Ali que o cara pegava a fita no final do dia, o disco. Então ela não estava adaptada a essas novas tecnologias. Enfim, aí o que aconteceu? Então existia... uma demanda latente da sociedade. E aí, no final de 2013, em Brasília, começou um grupo lá na Associação Nacional das Empresas de Transporte de Passageiros, na NTU. E aí, esse grupo, ele começou a estudar uma nova metodologia ou uma modernização, mas, na verdade, foi tudo do zero. Não pegaram a JPOT. Vamos atualizar. Não, chegaram... Vamos voltar. Tudo todo de novo. Vamos voltar, tarifa. Do Brasil todo, tarifeiros do Brasil custo todo. sobre... Vamos fazer tudo aqui no cálculo de novo. Abre, custo de novo, oferta de novo. Isso, exatamente. Estudos. Nós fizemos estudos, eu lembro que aqui no Rio, a gente tinha um programa muito interessante de meio ambiente lá na FETransport, o Economizar e também dados do Despoluir, que são programas super interessantes para medição de fumaça dos ônibus e tal. E a gente usou dados assim de mais de 20 mil ônibus, de séries históricas super interessantes para alguns coeficientes, né? Mas aí o que aconteceu? A gente primeiro fez a nossa propositura, que era a propositura empresarial, tá? E aí, depois de alguns anos trabalhando em cima disso, a NTU ela entregou esse documento para a NTP, né? Que aí a NTP, junto com então o Ministério das Cidades, chamou Fórum de Secretários, Fórum Nacional de Secretários e Fórum Nacional de Prefeitos também. E aí chamou esse pessoal para falar assim, olha, vamos agora olhar pelo lado do governo, vamos olhar pelo lado das instituições públicas, dos órgãos de controle, dos órgãos que serão o poder concedente, né? E aí eles fizeram um estudo multidisciplinar, nós representando as empresas de ônibus e eles representando os prefeitos, secretários e o governo federal. E aí eles sim
chegaram nessa planilha, que é a planilha atual, o JPOT, podemos dizer, que é a planilha da NTP de 2017, e eu fiz parte do embrião desse estudo, não posso dizer que eu fiz parte do estudo final, seria liviano, mas do embrião do estudo e da propositura feita pelos empresários. Foi nesse momento que ele estava nessa propositura que me vem de Brasília, o especialista máximo da Para Nova Iguaçu. Negociar com o pobre subsecretário de Nova Iguaçu ali. Me vem com essa ferramentário inteiro de, os novos custos, e a gente tem que, na verdade, não novos custos, né, mas uma visão de custos correta, porque a JPOT estava totalmente defasada. Atualizado. E me demonstrando por A mais B que, de fato, tinha aqueles custos, a tarefa tinha que ser outra. Meu irmão, na minha vez você quer meter essa, agora que me é conveniente que essa JPOT tá aqui, que o preço vai ser menor, tu quer que eu mude? Não vou mudar nada. Só que foi um debate muito intelectualizado de alto nível com o Felipe, que assim, a gente não concordou no final, né, obviamente, porque ele queria... ele estava advogando pelo lado dos empresários, eu estava advogando pelo lado aumentar a passagem. Do social, que eu quero segurar a passagem, né? Que é sempre, eu acho que é uma grande quebra de braço sempre dentro do gestor, é uma dificuldade muito grande dos gestores, justamente definição da tarifa política, porque a discussão sempre é em cima da técnica, não da política, né? E aí a gente saiu, assim, meio que criou uma admiração mútua, porque foi um debate de alto nível. E no final a gente discordou, mas o debate agregou bastante dentro da discussão. Assim, o desfecho do que aconteceu foi que no ano seguinte, a minha planilha, o meu cálculo tinha dado positivo. E dos outros municípios ninguém teve reequilíbrio. Aí os empresários voltaram me... Pô, ainda bem que você tá usando o carro, mas bicho, eu tô usando o contrato. Eu sempre falei, se você seguir a lei, cara, e o contrato é o que protege o empresário, né? Então, assim, não adianta querer mudar a regra no meio do jogo. Segue a regra, que eu acho que o grande medo dos empresários no Brasil é que você tem muita instabilidade jurídica. Então, naquele momento, os empresários tinham medo de que eu ia aplicar a regra ali porque era me conveniente, mas quando não me fosse mais conveniente, eu não ia mais aplicar a regra, né? E não. Sim, a regra é a regra, tá lá. Quando a gente aplicou a regra no ano seguinte, o pessoal, pô, ainda bem que você aplicou a regra. E aí no final ali, assim, na curva, na grande curva, você vai aplicando a regra, é aquilo que tem que ser, o que vale é o contrato, né? Mas foi uma discussão muito interessante aí que alçou essa amizade aí. Então posso fazer o gancho pro metrô? Claro. Eu acho que faz sentido, claro. Corrobora com o que você falou. O que acontece? Na verdade, boa parte dos sistemas de transporte público urbano ainda são permissões precárias, não são concessões, né, que tem um contrato, que tem um arcabouço legal que é protegido por duas leis. A lei 8666, das concessões, né? Das estações, 95, exatamente, e a lei 8987. Porque a lei 8666, ela é da licitação, é uma empreitada. Então, tem que ter um investimento. Mas um investimento, quando você olha no longo prazo, você precisa de ir para a prestação de um serviço público que precisa que o usuário pague, você precisava de fazer uma amarração. Por isso que entrou a lei 8987, que fez a amarração através da tarifa. Só para a gente entender, a 8666 hoje já é a 14133, né? Foi atualizada. Isso, foi atualizada. É a lei de contratação de serviços pelo público. Ou seja, o público precisa de um prestador de serviço, ele utiliza-se dessa regramento de lei para contratar unilateralmente. Então, ele contrata um cara com deveres que tem que ser dentro de um contrato de prestação de serviço que pode ser descontinuado a qualquer momento. Quando você tem um serviço que é um serviço que geralmente ele é como que chama? Monopólio natural, ou você tem um custo de investimento muito alto, o empresário que vai entrar naquilo, ele precisa de uma garantia de que pelo menos vai ser cumprido o tempo de contrato. Para que ele vai ter o retorno também. Para ter o retorno, né? Porque também ninguém faz caridade. E aí você tem um novo regramento, que é a 8987, que ele não só tem o dever de cumprir aquele contrato, mas o Estado também tem um dever de manter um equilíbrio contratual dos custos. E aí o contrato ele tem diversas formas de remuneração e não só
uma medição como é na 14133, né? Que o cara presta serviço, apresenta nota, o Estado vai lá e paga. Exatamente. E aí você tem a concessão. A concessão é essa modalidade diferente. Isso, exatamente. Que a permissão, assim, você está prestando serviço para mim. Você presta serviço, eu te pago. Não quero mais, vai embora. Vai embora. Concessão não, ó. A gente tem um contrato de deveres e direitos mútuos aqui, onde tem que ter um equilíbrio econômico, financeiro desse dispositivo, né? E ao longo do tempo. E esse que é mais interessante. E aí esses modelos, eles acabam evoluindo o trato entre o poder concedente, a concessionária e aquele terceiro ponto do tripé que envolve uma concessão, que é o usuário. Sim. Então, dentro desse tripé, essa lei ela acaba, vamos dizer assim, tentando abarcar todos os fatores. E aí, a gente volta para aquela discussão inicial da tarifa de ônibus e para falar da tarifa do metrô. Por quê? Porque quando a JPOT, ela nada mais é do que uma fotografia do momento. Por isso que ela é muito criticada, inclusive. Você vai chegar em dezembro, vai pegar os dados de passageiro médio dos últimos 12 meses, os custos incorridos, o perfil da frota, quanto de frota que você precisa comprar, qual é o preço do ônibus, aí você tira uma foto, pum! A gente precisa dessa tarifa para a empresa continuar prestando esse serviço e não ficar com déficit econômico. Para recompor o custo que ela teve nesses últimos 12 meses. E conseguir operar mais um ano. Quando você olha para uma ótica de concessão, é como se você pegasse, assim como um filme, o que é um filme? São milhares de fotos. Você pega milhares de fotos e projeta isso ao longo do tempo. Então, uma concessão nada mais é do que você pegar essa planilha de custo e fazer uma análise ao longo do tempo de o que você precisa de investimento. Para a linguagem do engenheiro, é uma integral. Resumindo, a foto é um diferencial lá, é um ponto. Quando você vai somando, todas essas, é integral. Isso, e na matemática, se você quiser saber o valor, é exatamente a integral da área entre o custo e a receita, para você saber ali, às vezes, o déficit ou o superávit. Entendi. Mas, assim, voltando a esse aspecto, a gente vai cair no metrô. Por quê? A concessão do metrô é uma concessão que começou na década de 90, que teve um processo de desestatização muito forte no estado do Rio de Janeiro, que foi barcas, metrô, trem, rodovias, tudo no final da década de 90, 98. Começou em 96 a 98. Ali naquela política de desestatização. Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. E aí, naquela época, ainda não tinha, não era muito utilizado, pelo menos no Brasil, os modelos de fluxo de caixa descontado através de taxa de remuneração do capital. Eram modelos mais simplórios, vou dizer simplórios, nem mais simples. Simplório no sentido de que não eram sofisticados, porque o simples, na verdade, ele é imbuído de alta complexidade, né? Para você chegar no simples, é porque você é muito bom. Mas, assim, é simplório no sentido de custos de serviço. Então, era calculado o custo de serviço, assim como, vamos dizer, a JPOT, só que isso você não consegue fazer um dimensionamento ao longo do prazo, porque você acaba não capturando o que você precisa fazer no futuro ou coisas que aconteceram no passado e que você precisa trazer para o valor presente. Então, você, inicialmente... Então, vamos lá, vamos simplificar, porque, assim, conversar com o Felipe é foda, porque ele vai subindo o nível muito rápido da conversa. Vamos simplificar, vamos voltar para a foto e para o filme. Então, quer dizer, o modelo que você tinha antes era um modelo de foto que não previa as variações que tinham ali no meio do caminho, porque ele pegava uma média, e também não previa variações que tinham para depois do caminho, né? Porque quando você fala de uma concessão, você está falando de um filme. E aí você tem uma crise no meio do negócio, bicho, então você tem uma variação da demanda ali inesperada, você tem coisas que não estão na previsão do negócio e isso, pum, explode. Exatamente. Aquela foto. Cara, aquela foto foi uma foto de um casal sorrindo no Instagram, que na verdade, meu irmão, tem traição, tem não sei o que, a opção de coisa acontecendo. Foi só aquela foto. E não necessariamente é o filme que deveria ser contado, né? E aí, o mais interessante disso é que, além dessa questão da dinâmica ao longo do tempo, tem também a dinâmica dos investimentos, que é muito importante. Por quê? Porque
Na época, a gente estava passando por um processo de estabilização econômico-financeira, o real estava começando, a taxa de juros do Brasil era lá em cima. Então, os contratos, inicialmente, eles foram firmados com uma taxa de remuneração do capital altíssima. Coisas para rodovias eram coisas de 19,8%, 18%. O que significa taxa de remuneração? É o custo de oportunidade. É o lucro. Não é o lucro necessariamente, porque fica muito vago, tá? É o custo de oportunidade do empreendedor, daquele capital que ele vai investir. É o valor que ele compara se eu botar na poupança. Exatamente. Eu vou botar no CDI... Vale mais a pena eu entrar e pegar uma concessão ou investir meu dinheiro na poupança? Exatamente. E aí estava altíssimo. Tava altíssimo, mas porque deveria estar. O melhor investimento que tinha era pegar a concessão. Provavelmente, porque ele talvez não teria no mercado esse retorno. E hoje continua assim? Hoje, continua assim, tá? Só que hoje em dia você tem... Quando você fala hoje, ele teve que pensar o que é hoje, né? Você viu que a cabeça dele A cabeça dele fez a flutuação de 3 anos dele de AG Transp, todos os períodos que ele passou, ele falou assim, hoje é quando, tá ligado? Não, e assim, porque a gente tava lá na década de 90. Hoje é uma foto. Tava nascendo. Tava nascendo, década de 90, né? Vamos revelar idades aqui. Mas assim, naquela época, eu tava entrando na faculdade, na década de 90, mas... Caraca, Felipe, tu é velho, hein? Pô, sou... Caraca, porque eu tava nascendo. Não, era o final da década de 90. Tá. Década de 90, na época da concessão. Mas aí a gente pulou pra cá. Hoje em dia, você tem maneiras, né, de você calcular uma taxa de remuneração do capital. A gente tem vários, CAPM. Mas, assim, hoje em dia usa-se, por exemplo, o OC. Mas a gente está avançando demais. Só tentar chegar lá no metrô. Vamos lá. Porque aqui a gente não é economista, vamos lembrar. Vamos devagar. Tem só tem uma parcela de engenheiros que gosta de economia. Geralmente fazem produção, não é? Engenharia de produção. E aqui, pô, acabam roubando muito trabalho de economista. É isso. Mas, assim, só para simplificar, eu acho que às vezes se deixar, né, tipo, sabe, me conhece, eu fico aí um tempo falando sobre esse assunto, que é um assunto que muito me interessa. Mas, objetivamente, mudou ali no início de custo-serviço, depois teve uma modernização dos contratos, através de termos aditivos, para um fluxo de caixa descontado a uma taxa de remuneração de capital, que hoje em dia a gente conhece como TIR também, porque é a taxa interna de retorno. Que são parecidas. Uma você coloca para descontar, mas quando você está operando, para você calcular o equilíbrio, você tem que saber qual é a taxa interna de retorno. Então, Dames, o TIR é a taxa de retorno, é a taxa que você fala de oportunidade. A taxa que você quer, a de oportunidade. Aí você pergunta, hoje nós estamos num ambiente em que as taxas de remuneração elas são muito melhor calculadas, porque envolve uma matriz de risco. Aí que eu vou entrar numa coisa interessante, que é a grande discussão, que é uma delas, né, na verdade, das grandes discussões, que é o risco de demanda. Porque naquela época, através da Lei 8987, o risco de demanda era totalmente transferido para a concessionária. Ou seja... se o cara tem um colapso, ou uma mudança de tecnologia, ou, o cara entrou numa concessão... explode... O cara entrou numa concessão estadual e o município resolveu botar um BRT paralelo àquela concessão que ele pegou, muda todo o cenário dele de demanda e isso é problema dele. Pois é, mas aí óbvio que ao longo do tempo, né, teve algumas decisões judiciais e hoje em dia discute exatamente a flexibilização do risco de demanda e as novas concessões já estão levando em consideração a NTT, as novas concessões, todas levam em consideração o risco de demanda, então tem bandas para resolver esse problema. Mas é o grande problema. Então, assim, plagiando a antiga conselheira que tinha lá na G-Transp, a Aline Paolo, os nossos contratos são contratos demodês, né? São contratos que envelheceram mal, estão desatualizados no sentido de que eles ainda estão olhando a foto do sorriso do casal, quando o casal, meu irmão, tá entre tapas e porradas ali... Ou já se separou. Cada um tá com um amante de um lado, né? Pois mas assim, eu costumo dizer que, na verdade, são avanços civilizatórios, né? Claro. Foi necessário ter o que teve para a gente chegar no que a gente tem hoje.
Então, assim, cabe olhar para frente, para as novas concessões ou para relicitações, para o que pode vir, né? Para modernizar e ver o que foi feito de errado e o que pode ser melhorado. Isso que você estava falando sobre a questão da rodovia, né? Eu tô roubando... É que eu fiquei com uma dúvida na sua fala, e aí vem uma pergunta, que você falou, muda, cria um outro sistema, e aí, né, o que você tinha pensado ali, o projeto não acontece. E me veio, né, aqui à mente o VLT, porque a ideia inicial do VLT é que não entraria mais ônibus no centro do Rio e as pessoas usariam o VLT, não era isso? Sim. Mas continua tendo ônibus no Rio. No centro do Rio. Exato. Você está falando com uma pessoa que participou desse cálculo, né? E aí, não é exatamente esse cenário? Pra ele, que ele fez... O VLT, ele tá funcionando como deveria? Informação de bastidor, que eu sei que o Felipe participou ativamente na época de projeto, A discussão dele me veio exatamente o VLT na cabeça. É isso. Não deveria ter ônibus, mas tem ônibus, mas tem o VLT também. E aí? Olha... Eu posso falar do VLT, só terminar o motor? Porque é rápido. O 750... É que eu não fechei o metrô, não. Eu vou voltar Não, então tá. Eu falo do VLT, porque o VLT basicamente é um projeto incrível, mas que ele não é só o VLT. Por volta do final da década de 2000, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro fez um projeto de mobilidade urbana. E aí, dentro desse projeto de mobilidade urbana, ele licitou as linhas municipais divididas em 4 consórcios, tá? E esses consórcios, eles estavam distribuídos em 4 áreas e eles teriam uma relação numa área comum, que é a área central, tá? E aí, nessa área central, para você resolver o problema da mobilidade urbana, você teria o sistema de VLT que seria alimentado por todas essas outras linhas, os ônibus troncais, os sistemas de BRT e tudo mais. Só que de lá para cá muita coisa mudou, muitas coisas aconteceram, guerras judiciais, empresas faliram, crises econômicas, o 2013 veio aí. Mudanças de conceito, até a questão da tarifa, né? Eu acho que essa mudança de conceito, que entende-se que a bilhetagem é um serviço público também e não um serviço acessório da operação de transporte. Exatamente. Que faz uma conexão esse tipo de coisa, com o marco da mobilidade legal. Por quê? O marco da mobilidade legal, ele já evidencia, por parte do governo federal, que os sistemas de transporte público remunerado pela tarifa paga pelo usuário não é viável. Ponto. Ou seja, não é sustentável. Isso é interessante para o saneamento, tá? Quando a gente falou dos 2 filhos órfãos, de fato o saneamento e o transporte são sistemas estruturantes que demandam muito investimento, que demandam muito tempo. São essenciais ali para e que geralmente as pessoas só percebem quando ele não funciona. Sim. O nosso serviço é o tipo de serviço que a gente nunca vai receber elogio. Exatamente. Se a gente não recebe nenhuma crítica, é porque tá bom. Se o cocô desceu, o cara era o mínimo. O mínimo era o meu cocô desceu. O mínimo é o teu trem tá na porta, tá na estação na hora que ele tinha planejado, né? Sim. E o brilho nos olhos agora, vem se não desceu o cocô, então. Mas aí, falando do VLT, teve um dimensionamento, tá, para que ele realmente atendesse o centro do Rio, mas seria escalonado ao longo do tempo. Teve um problema tarifário que ainda existe, que é o fato que a prefeitura subsidia parte do valor da tarifa. Ele é um sistema muito interessante, na verdade, só que ele é caro. Sim. E ele é intensivo em investimento, que aí tem até a ver com o metrô. Por quê? Porque o metrô é um sistema intensivo em investimento. Só custam milhões de dólares uma composição. E é difícil uma concessionária bancar essa composição. Aí, nesse caso, o Estado tem que chegar junto. Sabe, na Supervia, parte do problema tem a ver com a questão dos investimentos, das composições do tamanho do investimento que é necessário. Quando a gente fala que o Felipe pôs na mesa o tripé da concessão, né? É muito fácil entender a concessão e é muito fácil a concessionária e o usuário. É uma empresa que presta serviço e é alguém que usa o serviço. Sim. Mas existe o terceiro pé, que é o mais difícil de entender, que é o concedente, que é o poder público.
Por que é difícil entender? Porque o concedente ele representa todos os pagadores de impostos. Então, bem ou mal, o usuário é parcela do concedente, só que é a parcela que utiliza. Então, para o usuário, tá bom ele pagando imposto e ter o trem. Agora, para o cara que não usa trem, ele fala, cara, para que eu estou pagando imposto para trem se eu não uso o trem? Exatamente. E aí esse tripé, porque você tem 3 interesses de fato. Você tem o Estado que tem o interesse que o trem funcione. Por quê? Porque gera economia. Então, para o pagador de imposto, existe o interesse daquele serviço, não só pelo serviço em si, mas por todos os benefícios que aquele serviço funciona. Isso falando do trem. No caso do saneamento, a mesma coisa. É de interesse do Estado que o esgotamento sanitário esteja posto na cidade. Então, quando a gente fala desse tripé, é quando a gente fala também da importância de uma agência reguladora, né? Que eu acho isso legal, falar sobre essa entidade, agência reguladora, que já esteve em alta, agora eu acho que está meio embaixo, o pessoal vê a agência meio como vilã ali, ou meio como inerte, e que, na verdade, ela precisa muito ser uma banca de conversa. Ela é um juiz que não deve tomar parte de nenhum dos 3 lados, né? Por isso que você tem geralmente mandatos dentro dessa agência para não ter uma intervenção política, porque se você tem um governador que tem interesse em alguma coisa e ele tem intervenção dentro de uma agência reguladora, ele vai pender o tripé para ele. E aí o concessionário e o usuário vai ficar deficitário. E aí, então, você não pode, você tem que ter uma agência autônoma para gerenciar esses 3 interesses, né? Que eu acho interessante. O que é a agência reguladora? É isso. É justamente alguém neutro que vai ouvir o usuário, vai ouvir o poder concedente, vai ouvir a concessionária e vai tomar as decisões para garantir que o contrato que considera esses 3 lados seja cumprido, né? E só um histórico rápido, as agências reguladoras no Brasil começaram exatamente com o advento das leis da 8666, da 8987, e aí são mais jovens que Micaela Bidon. Surgiram as agências nacionais reguladoras e, por consequência, também os estados que licitaram os serviços públicos também criaram agências reguladoras, né? Assim como nós aqui no Rio de Janeiro tivemos a antiga ASEP, que virou a atual AGETRANSP e a Genersa, que vieram para poder exatamente ser esse fiel da balança, né? Então, assim, hoje o teu papel, e aí eu vou linkar numa pergunta que o Rodrigo mandou pra gente aí. Hoje o teu papel na agência reguladora, de fato, como o gerente da Câmara de Política Econômica Tarifária, é dizer qual é a tarifa de equilíbrio desse negócio, né? Como é que você calcula, mas aí for dummies? Agora não pensa que tem engenheiro assistindo a gente, não. Porque isso é um assunto que interessa a todo mundo, não só engenheiros. Como que funciona o cálculo que a agência vai fazer para dizer se aquela tarifa tem que ser praticada ou não? E já pega um gancho para dizer por que esse cálculo ele é justo de um lado ou não é? O que você acha? Faz uma avaliação. Vou te botar na fogueira aqui pra fazer isso, né? Só porque ele é seu Faz uma avaliação assim, tira o chapéu de gerente da Capet e fala, cara, Felipe, técnico, economista, assim, o que você acha de fato desse papel? Mas primeiro explica pra gente, como é que você chegou ao cálculo de 7,50? Por que eu olhei e falei assim... Vou fuder com a população. Não é bem assim. É igual lá, não é 20 centavos. Né? Não é tão igual. É pior, porque dessa vez... Por que o cara resolve fazer isso na vida dele, né, cara? Dessa vez eu assino. Naquela época eu pleiteava. Vou gerar rebuliço na sociedade. É verdade. Você tá falando isso. Agora que ele tá pensando, caralho, é mesmo. Então, assim, a gente tem que entender que... Porque é um papel muito complicado esse seu, né? Você é um técnico, mas você entende que, uma caneta que você dá ali, você impacta na vida de todo o Estado.
Pensa de outra forma, a gente está dando aqui a oportunidade de você explicar o porquê você fez isso. Vou explicar. Que obviamente não é você calcula e tem um conselho que é o conselho diretor valor, da agência, né? que enfim, vota lá. Mas basicamente é uma coisa assim, com base na lei. Tá? E o que o contrato diz? O contrato diz que você tem reajustes e revisões, só para explicar isso. O que são reajustes e o que são revisões? Reajustes são os reajustes anuais, que eles são feitos com base em algum indicador, GPM, PCA ou uma cesta de índice, uma fórmula paramétrica, e eles servem objetivamente para recompor o preço, com base na inflação passada, beleza? E as revisões são, na verdade, momentos em que você visita o contrato, olha o que aconteceu, olha para frente, novos investimentos que são necessários, e aí calcula um novo preço de equilíbrio, uma nova tarifa de remuneração. Tá? Então, o 750, na verdade, ele é uma tarifa que vem lá de trás, que está sendo reajustada. Tá? Então, o metrô, inclusive, é um caso específico. Por quê? Olha que interessante. Quando eu entrei na agência em 2021, eu já me deparei com um pepinaço. Por quê? A gente estava ali no meio da pandemia. E na pandemia... complicadíssimo, né? E na pandemia teve um problema. O IGPM ele é um índice que ele é composto por índices, ou vários outros índices. Um deles, o INPC, enfim... salvo engano aqui, mas um desses índices explodiu e aí fez com que o IGPM, na época, fosse mais de 27%. E aí, o que aconteceu? Um reajuste anual. Um reajuste anual, que deveria ser numa média de 5%, 4%, no máximo 10%, pulou para 27,5%. E aí, aqui a gente não está falando de reequilíbrio, aqui a gente não está falando do preço que deveria ser pago pelos usuários do sistema para bancar aquele sistema. Não. E naquela época ainda tinha tá falando de um indicador que era indexado, indexado, exatamente. Então, o que eu faço ali anualmente, quer dizer, a equipe, né, a agência, enfim, nós, né, a agência faz anualmente, é reajustar a tarifa passada com base na inflação do período. Sim. E com base no indicador estabelecido. Então, o metrô teve uma mudança do IGPM para o IPCA. A Supervia... Porque essa mudança foi feita justamente para não repassar um custo extravasado, né? Porque entende-se que o IPCA, assim, aqui, sem juízo de valor, né? Mas entende-se que o IPCA é um índice que representa muito mais o cidadão do que o IGPM. Até porque o IGPM ele é bom por alguns motivos. Por exemplo, pelo fato de que os contratos administrativos que o metrô tem são corrigidos através do IGPM. Ou seja, os custos da operação são corrigidos muitas vezes pelo IGPM. Então, você ter uma correção pelo IGPM faz sentido. Só que, por outro lado, se você tem um descolamento do IGPM, você não está olhando para o lado da população, que teve o seu reajuste do salário mínimo, enfim, dos preços de maneira geral. O IPCA ele é formado por uma cesta de 500 produtos. Né? Então, assim, o cara... O usuário do dia, o cara é ótimo, o usuário do dia a dia, ele vai ter a base dele, não pelo IGPM, normalmente que aluguel sim, mas assim, de maneira geral, pelo IPCA. Então, é um índice, mas eu não defendo isso, não. Eu defendo um índice setorial. Até para o nosso ouvinte aqui, IGPM e IPCA são pesquisas de preço que são feitas por entidades de pesquisa e que perguntam um tipo de preço. Então, o IGPM, o Índice Geral de Preços... De Mercado da FGV. Da FGV. A FGV, anualmente, tem uma cesta de serviços que ela... Produtos e serviços. De produtos e serviços que ela pesquisa na sociedade e pronto. Essa aqui foi a variação de preço que, em média, que esses produtos fizeram. O IPCA... é também um índice que é pesquisado, o índice de produto ao consumidor amplo, que é uma outra de preço, que é uma outra cesta de produtos que é feito.
E aí, quando você fala que o GPM está associado aos serviços, ou seja, o custo de energia elétrica, o custo de manutenção, o custo de compras, estão dentro da cesta do IGPM. Já, por outro lado, o custo da cesta básica, o custo do pão, do arroz, do feijão, da água, dos itens que o consumidor está gastando no dia a dia, que é o que geralmente vai impactar no salário mínimo, eles estão dentro da cesta do IPCA. Sim. E aí você tem que fazer essa avaliação para entender, cara, se eu tenho uma tarifa social e técnica ao mesmo tempo, né? Você tem que fazer uma avaliação, cara, para qual lado que eu tenho que não descolar muito nem do custo e nem isso é o ideal. Nem afetar tanto a população. Mas no caso especificamente, a gente aplica o índice estabelecido no contrato. A agência, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela tem, o Edipo explica isso melhor do que eu. A gente não é poder concedente. A gente, na verdade, regula o serviço. A gente está ali intermediando o contrato estabelecido entre o poder concedente e a concessionária. Ok? A gente não define as regras. As regras são estabelecidas entre essas duas entidades. Então, a gente aplica o que está estabelecido no contrato ou em algum termo aditivo, basicamente. Então, desde a última revisão, que estabeleceu uma nova tarifa de equilíbrio, a gente vem aplicando o índice anualmente e aí chegamos no 7,50. A verdade é aí está a explicação do 7,50. O último cálculo foi feito lá atrás, não sei quando. Foi feito lá atrás e desde então até hoje a gente vem aplicando o índice e nós chegamos nessa tarifa, que é uma tarifa que foge da realidade. Da realidade de poder de compra. De poder de compra do consumidor. Exatamente. É uma tarifa que se aproxima muito mais da realidade de custo do sistema do que de poder de pagamento do usuário. Exatamente, porém a gente só pode afirmar isso depois que a gente faz uma revisão. Porque pode ser que essa tarifa ela seja maior ainda. E aí a gente está olhando... A tarifa de equilíbrio. A tarifa de remuneração. Ela pode talvez ser maior ainda do que 7,50. Ou seja, para o metrô operar... Não, o que eu estou querendo dizer assim, para o metrô operar, tá? Vamos deixar de falar do metrô, vamos falar da Supervia, assim, que talvez seja uma grande dor, assim, para o Carioca, para o Fluminense, enfim, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil também, porque é um serviço que poderia ser lindíssimo, é incrível, né, o que a gente vê ali, quando a gente faz uma viagem pela Supervia, o que a gente vê e o que tem, né? Mas, assim, R$7, uma tarifa de R$7, beleza? Que é a tarifa da Supervia. Essa tarifa não remunera o sistema. Os ônibus, por mais que seja uma tarifa caríssima, não é o suficiente. Não é o suficiente. Tanto que a empresa está entregando, né? Falou, cara, não quero mais essa merda. Não quer mais, tem problema de segurança. Que utiliza, ela sempre compara com o metrô. Claro. Exatamente. Porque aí eu utilizava muito a Supervia, né? O trem. E aí eu falava, caramba, para pagar 7 na Supervia e 7,50 no metrô... Vou de metrô. Eu vou de metrô, muito melhor de metrô. Mais seguro, funciona muito melhor. Os trens da Supervia, eles não funcionam como deveriam. E é engraçado que é mais seguro em 2 sentidos, né? Em todos os sentidos. Não, no inglês a gente tem duas palavras, né? Que é security e safety. Quando vem para o português a gente perde, né? Nem sempre o português é melhor que o inglês. 99% dos casos mas e aí o que acontece? Você tem o security, que é a sensação de segurança sua, patrimonial, né? Segurança de vida. E você tem o safety, que é a segurança do serviço. E aí você vê que você chegar lá e ele estar ali no tempo que não vai quebrar, que não vai ter um acidente. Sim. E você vê que o trem rotineiramente tem acidente. Sim. E também tem tiroteio, tem não sei o quê. A minha ali era super afetada com esse tipo de ação. Era a Belfor Roxo? Não, era o Saracuruna. Saracuruna. Tá. É o segundo na lista. Você sempre que vai no primeiro Belfor Roxo, aí não é Saracuruna. Saracuruna também, de fato. Que é um problema, eu acho que, endêmico do estado do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. A segurança pública que é um fator externo ao contrato de concessão, que tornou o contrato totalmente desequilibrado. Exatamente. Dentro de um contexto que não tem o que a operadora fazer, né? Sim. E o agravante é que, além disso,
a falta de segurança, tanto, né, a falta de segurança pública quanto a falta de segurança do próprio sistema, afastou boa parte também dos usuários. E pode ser que tenha um impacto, inclusive, pela questão da elasticidade de preço da demanda, também do valor da tarifa. Ou seja, quando você aumenta muito a tarifa, você desincentiva o cara a usar aquele transporte. Exatamente. E aí você aumenta o buraco do prejuízo que o operador está tendo ali. Sim. E aí isso é elasticidade que você chama. Não, então, isso é uma questão interessante. A demanda por transporte, isso é um parênteses, eu acho que faz sentido, cabe aqui. Ela teoricamente é inelástica. Quando a gente fala de inelástico, quer dizer o seguinte, a gente vai ter a demanda. Sempre que vai ter a demanda. Sempre vai ter a demanda, sabe? É como o saneamento, de novo. Sim. Só que existe uma elasticidade dentro dos modos. Entre os modos, exatamente. Então, você falou do Uber. Ou seja, se a tarifa do metrô é muito cara, o usuário vai pensar em se juntar com a outra pessoa, somar o valor das duas tarifas e talvez usar um Uber, que aquela viagem talvez saia bem mais barata do que ir de metrô os dois. Isso é curioso, né? Porque no saneamento você não tem essa opção, né? Não. O saneamento é tipo assim, a tarifa que você tem para concorrer é comprar uma água mineral no supermercado, né? Você pode comprar a água do caminhão-pipa. Sim, também. Mas que assim, é muito distante ainda. Muito mais, o custo de entrada, né? O custo de entrada é a barreira de entrada, na verdade. Ali, né, a concorrência dos modos ali é totalmente diferente. Exatamente. Mas aí, voltando à questão da Supervia, a tarifa de R$7 não remunera o serviço. E aí, como, né, não remunera por quê? Se a gente for ver, o trem já carregou 1 milhão de pessoas por dia, e hoje ele... 300 e poucos mil. Ou seja, você tem 30% do que já foi, certo? Com um sistema que ele não está sendo retroalimentado em termos de investimentos, ou seja, para manter o sistema seguro, você já tem que investir muito. E para você olhar para o longo prazo, você também tem que investir além de só do OPEX, que a gente chama, né? O CAPEX e o OPEX. Só rapidamente explicando, o CAPEX são os investimentos, normalmente em bens de capital, bens duráveis e infraestrutura, e o OPEX é o valor que você precisa disponibilizar para cobrir os custos operacionais. Então, você precisa de um alto grau de investimento em OPEX para manter uma operação complexa e você não tem CAPEX. E aí, com isso, você vai aumentando cada vez mais o desequilíbrio. E aí a gente chega numa situação que é a que a gente está vendo agora. Agora, é óbvio que aqui não estamos no podcast para ficar apontando dedos. É porque a gente está falando isso e eu lembrei de um terceiro serviço, cara, que é muito interessante. Como não tem ninguém da área aqui para falar, a gente não está falando. Mas é a energia elétrica. E ela está passando agora de uma transição do que era inelástico para ir para uma demanda elástica dentro das modalidades, né? Porque quando ele vem com o mercado aberto de energia alternativa e etc. E a gente está vendo essa readequação. Ou seja, pode ser que no futuro as concessionárias de empresas elétricas estejam passando pelo que as concessionárias de transporte estão passando hoje, né? Tô fazendo aqui uma divagação, meu irmão. Eu não sei falar muito sobre Nazaré, isso. Tu viu a Nazaré Tedesco fazendo esse cálculo ali, cara? Assim, mas porque assim, o transporte... Eu gosto de travar o pessoal, Vamos pensar que a demanda por transporte, ela é inelástica. A gente precisa se locomover. E isso não vai mudar. Então, no meu ponto de vista, a solução, ela passa, talvez, por uma análise intermodal, uma análise ampla de mobilidade urbana e uma análise que passa por integração física, integração eletrônica, tá? Então, a gente não está falando da Supervia, do metrô aqui, não sei se perceberam, a gente falou ônibus, metrô, Supervia, trem, né, na verdade, e Uber. Não é assim que funciona um modelo eficiente. O modelo eficiente pensa em mobilidade urbana onde, de maneira alguma, o trem estaria competindo com o Uber, né, cara? Não, e a sustentabilidade. E o metrô, na verdade, é metrô pelo nome, mas a Supervia, ela, em alguns
em alguns trechos, ela tem cara de metrô. Ela tem cara, cheiro, cor, tem tudo de metrô. Só não funciona como um metrô. Assim como o metrô tem cara, cheiro, focinho e rabo de trem em diversos momentos também não... Exatamente. E talvez, assim, se fosse tudo integrado, se você, por exemplo, fui em Roma em 2012, tá? Cheguei lá, comprei o Roma Pass, 30 euros, 3 dias, eu podia andar trem, metrô, na verdade era trem, né? Tudo trem, ou metrô. Tudo. E ônibus à vontade, entrar em 3 atrações turísticas e no Coliseu, não sei o quê. Ou seja, 30 euros, cara, tava ali. Eu morei em Berlim em 2010. A gente ganhava, eu era estudante, né? Eu ganhava um passe que eu pagava 50 euros. E durante 6 meses eu tinha transporte livre em todos os meios de transporte que tinham lá na cidade. Porque aí a gente cai na questão da tarifa pública, tarifa de remuneração. Na verdade, o transporte público, por natureza, ele é deficitário. Aqui no Brasil, criou-se um sistema em que a tarifa paga pelo usuário deve remunerar o sistema. E aí é duplamente prejudicial a quem paga. Por quê? Normalmente as pessoas que têm menos renda, que são as que mais necessitam de fato, porque não podem ter ou um táxi ou um automóvel, tá? Foi o que a gente falou até do saneamento, né? É o cara que não tem o esgoto que tem que pagar mais caro pela água. Paga mais caro pela água. E o cara que anda de ônibus, ele paga não só o sistema, como também a gratuidade. Porque o gratuito, quando não tem fonte de custeio, ele é subsidiado por quem está andando de ônibus. Então, às vezes, na conta tava lá, um sênior de 65, que tem um senhor que na Zona Sul, se eu vou falar é super polêmico. Mas assim, o cara Rodrigo, o cara que aposentou ali, né, tá com 60 e tantos anos, fala assim, agora eu vou andar de graça no ônibus. Esse cara tá sendo subsidiado pelo trabalhador que trabalha na casa dele, cara. E é isso. O sistema funciona dessa maneira. Então, vou dar um exemplo. Na França, toda empresa que tem mais de 9 funcionários necessariamente tem que fazer parte do subsídio do transporte público local. Isso é uma política de Estado. Ou seja, o transporte ele é um elo da economia. Não só da economia, ele também é um dos maiores instrumentos de universalização dos serviços. Ou seja, não é só para quem trabalha. É o cara que é deficiente, o cara que tá com problema de saúde grave. Ele precisa do ônibus para sair da comunidade, para sair do bairro, para sair de onde ele estiver e ir para o hospital. É uma questão de vida ou morte, às vezes. Existe um estudo, inclusive, que diz que a quantidade de viagens que uma pessoa faz por dia está inteiramente ligada à qualidade de vida daquela pessoa, né? Porque se o cara faz só a viagem casa-trabalho, a qualidade de vida não é tão boa. Mas se o cara faz casa, estuda, trabalho, o cara já está pensando em um desenvolvimento. Mas se ele faz casa, estuda, trabalho e lazer, aí já está com uma vida um pouco mais completa. Não, o cara faz lazer aqui, vem para cá, janta, vai para cá. Quanto mais viagens ele vai inserido dentro do dia a dia dele, geralmente isso reflete numa maior qualidade de vida para ele. Né? Exatamente. E aí eu vou fazer Ou seja, a mobilidade é desenvolvimento. É desenvolvimento. E eu vou fazer um link lá com 2013. Uma das coisas que eram mais cobradas era a falta de transparência. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram modernizando. Então, o governo federal lançou o projeto do Marco da Mobilidade, que é um projeto de lei que está para ser votado. Tá? E esse Marco da Mobilidade, ele estabelece que o governo tem que subsidiar o transporte. Mas ele tem que subsidiar o transporte público com base em alguns parâmetros. E um dos principais, talvez o principal parâmetro, é a transparência. E a transparência ela vem a partir da implementação de sistemas, né, de informação e, no limite, de você ter acesso à bilhetagem eletrônica. Que uma vez que você tem acesso à bilhetagem eletrônica, você consegue saber a quantidade de pessoas que usou o serviço, quanto que foi pago, quanto que a empresa faturou. Se a bilhetagem eletrônica, por exemplo, for full, que a gente chama, né? Se o ônibus não aceitar dinheiro dentro né, na sua viagem, na corrida dele. Na corrida dele, você consegue ter
uma análise completa de quem usou, você consegue ter todo o faturamento e o governo, inclusive, ele ganha de duas maneiras. Uma é que ele consegue fazer um planejamento melhor e o outro que ele recolhe os impostos de maneira correta. Ou seja, aí agora você está falando sobre a mudança de mentalidade dessas concessões, entendendo que a cobrança do serviço não é um serviço acessório da prestação de serviço. Na verdade, a cobrança de serviço é um serviço público, de interesse público, que é a grande mudança, né, que a gente de paradigma. De paradigmas, ou seja, tira a bilhetagem de dentro do contrato de serviço. A bilhetagem é um serviço do Estado, do município. É um serviço que pode e ela pode né? licitar como concessão ou pode só trazer uma empresa para prestar serviço para ela, dentro de cobrança de... Exatamente. Ela pode ter um monopólio ou ela pode transferir esse serviço. Sim, assim, vou dar um exemplo. Uma cidade que queira ter uma tarifa zero, mas precisa ter um serviço de bilhetagem para que aquela prefeitura entenda as pessoas, qual é o movimento que está tendo dentro daquele transporte, qual é o custo que aquele operador está tendo, porque alguém tem que pagar. Quem paga geralmente um transporte zero é a prefeitura. Sim. Então, mas a prefeitura tem que medir. Quem é que vai medir? O próprio operador? Não, a informação é importante. E ela se protege, inclusive, dos órgãos de controle. Óbvio. Sim. Porque aí ela vai dizer o seguinte... Famosa caixa preta lá que... eu estou pagando tanto aqui por esse serviço, tarifa zero. Mas, olha, eu estou carregando tantas pessoas. Então, assim, eu justifico esse custo que a sociedade está tendo no limite, a prefeitura pagando, é um custo da sociedade. Para de ser a empresa gastando e dizendo, olha, quanto que eu gastei, me paga, e passa a ser o Estado medindo o serviço que está sendo prestado, até para depois adequar a demanda, adequar a oferta e etc. E ele medindo e falando, não, beleza, eu vi que você transportou essas pessoas, toma aqui esse dinheiro. Você falou agora de modernização, né, da evolução aí, e o nosso podcast, ele além da engenharia, né, tem o lado da inovação. Nesses seus anos de experiência, tudo que você já viu, você trouxe alguns exemplos, né, de Roma, de outros lugares, o que você acha que foi a grande assim, inovação desse sistema aí no seu trabalho, que você pôde contribuir, ou que você viu? E o futuro, né? Pra gente, né? Sobre estamos chegando a 1h30 de podcast, já que eu disse que era o nosso limite. Então, vamos falar de futuro. Então, eu posso falar assim, um exemplo do que a gente aplicou lá na Capet, porque eu cheguei num momento peculiar, que foi durante a pandemia. E aí a gente estava trabalhando em home office. Ou seja, as pessoas ali estavam quase... Eu entrei em 21, já estavam quase um ano sem se ver, porque teve uma época que, de fato, não tinha nenhum trabalho híbrido, né? Então, a gente teve que se deparar com... trabalhar por essas aplicações de videoconferência, você conseguir acessar a rede de arquivos de maneira remota, o sistema do Estado, né, que foi a implementação de processos eletrônicos. Então, a gente se deparou com uma janela de oportunidades. E aí, eu estava vindo de uma empresa que é uma startup internacional, que é uma startup de 2 holandeses com um brasileiro, e que o holandês é um povo incrível. É o oposto do brasileiro. É o oposto do brasileiro, e era difícil, porque a gente ali leva, assim, muito... franco, né? Fala mesmo. Se você tá fazendo besteira, fala na tua cara e tá nem aí, mas tá de boa contigo, não leva pro lado pessoal. É interessante. E aí, eu tinha vindo de um trabalho muito interessante na Petrobras, que a gente fez a transformação digital na Petrobras, e aí nós implementamos o controle do transporte de fretamento para mais de 160 mil funcionários da Petrobras no Brasil inteiro. Eu fui o gerente desse projeto, de um grande projeto. Então, eu vinha com alta tecnologia. Eu cheguei ali no estado, falei, meu Deus... planilha Excel. Tem aqui um mato verde. Cálculo de equilíbrio tarifário da planilha Excel. Eu lembrei agora de um videozinho rapidinho. Não sei se vocês viram, tipo um meme, que a mãe chegou pro menino e falou assim, quem descobriu o Brasil? O menininho falou assim, não. Aí, o que ele falou? Aí ele... Cheguei no Brasil. Mas brincadeira. Cheguei na agência,
como o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, uma oportunidade enorme de trazer alta tecnologia e aí eu já de cara falei, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo como uma asset management, a gente está olhando empresas e a gente, óbvio, que não é para ações, nem para lucro, nem para investimento, o banco, mas aplicar uma coisa parecida com isso. Sim. E aí... A metodologia, A gente pensou exatamente em o quê? Automatizar o máximo de coisas possível, implementar novos sistemas, fazer uma análise criteriosa dos processos e procedimentos, não processos administrativos e regulatórios, que são julgados, mas procedimentos. E aí a gente pensou em criar uma máquina de regulação. E com isso, a gente... com uma equipe enxuta, com poucos recursos disponíveis, né? Porque, enfim, a gente estava começando, a gente implementou isso e eu vejo que essa tecnologia vai ser um legado que a gente está deixando ali na agência. Por quê? Porque hoje nós temos, por exemplo, concessionário em números, ou seja, no site da agência você consegue ter praticamente todas as informações operacionais das concessionárias, o Edipo, incrível, junto comigo ali, a gente implementou a questão do BI, né, na agência, e aí a gente, na verdade, conseguiu juntar as informações, ainda está em processo, né? Mas as informações inicialmente era artesanal pra caramba, mas análise de balancetes, e aí a ideia é ter uma regulação responsiva e uma regulação inteligente. Então, o grande avanço tecnológico é a gente deixar de ser, vamos dizer, passivo, ou seja, uma administração, uma gestão por contingência, mas passar a ter uma administração baseada em planejamento estratégico. Sim. Olhar para frente, olhar para as concessionárias e não esperar a coisa explodir para tomar uma atitude, para vir com uma propositura de melhoria, modernização do contrato. Que é exatamente assim. Não, a gente está passando por isso no CREA e assim, eu acho que é o desafio de todas as instituições brasileiras, né? Sim. Você geralmente tem recursos humanos muito bons, excelentes, que gastam o seu HH, né, sua hora, para fazer processos triviais. E aí você tem um gargalo de produto, né, que você gera dentro da instituição com pessoas altamente gabaritadas. Então, quando o Felipe fala assim, a gente passa a pensar em planejamento, sim, é porque você deixa de gastar energia com o dia a dia, que é trivial, que hoje um robozinho você bota, você faz uma integração de base de dados, utilizando um BI e etc. E você passa a ter tempo para pensar. Sim. E você utilizar aquele capital humano, de fato, no pleno potencial dele. Não é botar um economista de 20 anos que fez concurso, cara excelente, para fazer cálculo de planilha, se aquilo podia sair automaticamente, exatamente, né? Para fazer conferência de dados que você recebe para bater um deparo, sei que aquilo ali tinha que ser feito. Então eu acho que esse é o maior desafio atual das instituições públicas do Brasil, que é a transformação digital. É você botar o trivial para um robô fazer e você aproveitar a mão de obra que é escassa, porém riquíssima, ou seja, o servidor público, ele é um cara muito competente e que está afogado em processos simplórios, em processos que... de rotina, né? Que o computador tá pronto para fazer. Sim. Exatamente. Que no privado já tá voando, porque eu vi hoje a Google dizendo lá que 25% da programação do Google é a inteligência artificial que faz. A IA já tá... Quer dizer, o privado tá voando, enquanto o público ainda tá botando lá o cara altamente gabaritado, para despachar processo bobo na mão. Sim. Então, eu acho que é uma mensagem forte que o Felipe deixa pra gente. A gente já tem que começar a encaminhar, né, para as nossas mensagens finais. O papo foi bom aqui, agradável. Micaela não para de falar, é fogo, cara. Desculpa, pessoal. Tadinho. Mas então vamos encaminhar. Micaela Midon, suas mensagens finais aí ao público, o beijo pro seu marido, né? Eu acho que é a primeira vez que você volta aqui depois de casada. Acho que sim, não tenho certeza, mas se não for, nós outros eu não falei nada, então vai ser. Faz a saudação. Bom, um abraço a todos, muito obrigada por estar aqui assistindo esse episódio, agradecer aqui ao Felipe também por ter conhecido, né? Um prazer. Depois ele vai falar do podcast dele, e aí eu vou deixar aqui registrado que eu estou me convidando.
para estar lá, para a gente poder conversar sobre, né, aprofundar um pouco aqui a nossa conversa, que o Edipo levou para o lado de transporte, e aí acabou com a minha parte aqui da conversa, mas te agradecer por estar aqui, por conversar com a gente, acho que foi com certeza enriquecedor para mim e para quem está assistindo em casa também. Agradecer ao nosso host aqui, de estar aqui moderando aqui a fala, ao Ítalo, ao Rodrigo, que depois vai fazer os cortes, e claro, ao meu marido. Um beijo para você, Jonatas. Muito obrigada a todas as minhas redes sociais. Muito fofa. Minhas redes sociais, Micaela Midon, Micaela com CK. Então é fácil de encontrar. Quando coloco CK, só aparece eu, geralmente. Instagram, LinkedIn, tudo igual. E é isso, gente. Até o próximo episódio, quando a gente conseguir expulsar o Edipo para eu poder voltar como host. Ficou com ciúme que eu tô sentado aqui. Já volta logo, aquela tá briga. Essa cadeira pesa. Felipe, suas conclusões finais, fala um pouco do tarifa de equilíbrio, né? Que você falou ali em off pra gente, um sonho seu era participar de podcast e, na verdade, ter o seu material de podcast também pra frente. Faz as tuas palavras finais, conclusões e fala um pouquinho desse sonho também, que um sonho sonhado junto, ele geralmente torna... Esse é mais fácil a gente ajudar, construir o banco é mais difícil. É verdade. Então, o projeto, na verdade, ele surgiu exatamente com essa dor que nós técnicos, né, e gestores temos com o não entendimento por parte da sociedade do que é uma tarifa. Sim. E a tarifa de equilíbrio, de fato, é aquela que vai gerar um equilíbrio entre os fatores de produção, entre o usuário que vai poder pagar, o poder concedente, que vai ter o serviço de qualidade bem prestado, e a concessionária que vai ter ali a remuneração, vai ter o lucro, né? Como você diz, a remuneração dos investimentos, enfim. E aí, se isso tiver em equilíbrio, apesar do equilíbrio ele, né, nunca existir, porque uma vez que você atinge o equilíbrio, você já está desequilibrado, mas assim, no sentido de quanto mais próximo do equilíbrio, melhor. Então a ideia é essa, é uma dor que eu vejo que vem acompanhando a sociedade, por mais que isso já tenha sido falado, esgotado, as pessoas não entendem que o 7,50 ali não é a tarifa que está equilibrando o sistema, tá? E que hoje em dia está mais claro para a sociedade, de maneira geral, que a tarifa de ônibus, de metrô, de barcas, não é a tarifa que vai remunerar o serviço, que é preciso que outras fontes de receita sejam incluídas na receita total para que o serviço seja prestado de qualidade. Então, acho que é uma missão explicar e trazer não só para a zona de conforto, que é parte do transporte de passageiros ou de rodovias, mas também na área de engenharia, né, explicar saneamento, exatamente elétrica, esses serviços energia, públicos, né? de infraestrutura, energia. Que são intensivos em infraestrutura, intensivo em capital. É muito difícil você incentivar um grupo empresarial a investir se você não tiver um ambiente que você tem credibilidade, estabilidade, você não tem uma segurança jurídica, né, para que aquele cara que sabe que vai fazer um casamento... Porque, assim, só um parênteses que eu acho super legal de falar. Um edital, ele é um namoro de 6 meses, mas uma concessão é um casamento de 30 anos, pelo menos. Então, a gente está falando de um estudo de 6 meses, uma tomada de decisão de 6 meses, 1 ano, para uma coisa que vai fazer parte da sua vida, da sua história durante 30 anos. Não só de quem está entrando nesse negócio, como da sociedade, do poder concedente, de todas as pessoas envolvidas nesse serviço. Então, o projeto Tarifa de Equilíbrio é exatamente trazer gente como você, Mica, Edipo, né, convidadíssimo, tem muito para falar também, entre outros, para poder desmistificar e trazer as nuances. Levar informação é sempre importante. Eu já me antecipo ao nosso querido Ponzi e já faço o convite para que possa gravar pelo menos um aí, episódio inicial, para dar o kick-off ao Tarifa de Equilíbrio aqui no Clube do Empreendedor. Vai ser ótimo. Que é um sonho vivido em conjunto e a gente está... Exatamente.
Aproveita esse momento agora também para fazer seu desfecho aí, mandar beijo para mulher, filho, papagaio. Suas redes sociais, se as pessoas quiser quiserem mencionar a agência, alguém da agência, tudo. Seu momento. Então, eu começo a ser muito grato por vocês, muito grato pelo convite. Como eu disse, estava torcendo. Sou fã do trabalho do Édipo, estou sendo fã agora do trabalho dessa nova gestão do CREA também, revolucionária. É incrível ouvir os podcasts, o nível de comunicação, de transparência de vocês é incrível. O Felipe é um dos nossos ouvintes, sabia? Tá sou mais um caso de ouvinte que vem aqui pra ver. Sou apaixonado por... Comente aí no vídeo pra você poder ser o próximo. É verdade. Sou grato, muito grato, né? Não só isso, mas também um beijo para minha esposa, Mayla, né? E meu filho, que como disse pro Ash, quando o filho nasce, a gente deixa de ser a gente para ser pai, né? E também a agência, eu acho que ali foi talvez o maior desafio da minha vida, tá sendo, né? E todos os colaboradores, o conselho, o presidente atual, Adolfo, que é um cara que tem uma visão incrível também. Eu acho que está sendo uma grande... Independente do tempo que a gente trabalha junto, né? Eu acho que o que a gente está vivendo ali é um momento incrível, porque a gente está passando por desafios enormes, né? Nas concessões do Estado do Rio. Eu agradeço muito a equipe da Capet também, o pessoal lá é muito alto nível, se entrega demais. Então, só agradecimento. E as minhas redes sociais, o Tarifa de Equilíbrio, para entrar em contato, a gente está ainda nesse desenvolvimento dos produtos, mas o Instagram, Tarifa de Equilíbrio mesmo. Já tem o Instagram? Tem o Instagram, Tarifa de Equilíbrio. Vou adicionar agora. Eu não sabia. E a minha rede social, o Instagram e o Twitter, eu uso mais o Twitter. Assim, tem vários artigos falando sobre esses temas, né? O X. Que é Felipe, com 2 P's, Felippe, Dacas, D-A-C-A-S. Aí, Instagram, por sorte, eu acho que é um nome um pouco diferente. Eu tenho quase todas essas redes com esse mesmo nome. Felipe com 2P, D-A-C-A-S. Exatamente. Twitter, Instagram, agora o Céu Azul. LinkedIn, eu lembro que, assim, por muito tempo eu conheci o Felipe lá na secretaria e depois a gente foi mantendo um contato muito estrito. Só que eu sempre acompanhava que ele fazia artigos era LinkedIn que você postava, e assim, eram extremamente ricos. Foi aí que eu tinha tido essa primeira impressão com ele, mas depois eu fui acompanhando que era um cara, que estava sempre se atualizando e emitindo opiniões, cara, extremamente contundentes. E o LinkedIn também eu acho que é uma rede interessante, né? Uma rede interessante e o meu mesmo nome também. Mesmo nome, Felipe da Cais. Engraçado, você falou do Conde. Conde esteve aqui tem, acho que 2 ou 3 semanas com a gente também, porra. Grande abraço. E o Vicente Loreto também já esteve aqui recentemente. Só fera, né? Só craque, né? Vicente. Essa mesa pesadíssima. ídolo. Faltou Murilo também, que foi nosso presidente aí. Sentar aqui. Estamos aguardando aí essa personalidade nova iguaçuana aqui conosco. Eu queria fazer também meus desfechos agora. Então, fala, o momento Primeiro, é todo seu. Agradecer a presença aí do nosso convidado, Felipe da Caixa, que é um cara que eu particularmente admiro demais. Assim, é um dos top 3 economistas que eu mais respeito, sendo que os outros 2 eu não sei quem são, eu só tô botando 3 só pra não dar muita moral, entendeu? Já admirava, eu tenho o costume de passar a admirar o entrevistado, mas você é um cara que eu já conhecia, já admirava e admiro muito o trabalho, capacidade intelectual e de juntar teoria e prática, assim, demais. Agradecer a Micaela de ter vindo, assim, a brilhantar essa mesa com todo o seu conhecimento e capacidade também. Eu acho que uma conclusão que fica aqui desse debate, assim, de transportes e saneamento, e que é um aprendizado aos gestores públicos Sim. Cagando e andando que a nossa sociedade se desenvolve, ou seja, saneamento e a mobilidade são extremamente importantes. Eu vi um blog que tinha esse Cake and the Walk. Eu tinha que deixar essa reflexão aqui para os nossos gestores públicos. Desenvolva a mobilidade dentro da sua cidade, desenvolva o saneamento, porque são vetores de desenvolvimento sociais. Com certeza. Exatamente. Como eu prometi a Stephanie, né, minha mulher, eu mandaria um beijo para ela e um beijo especialíssimo ao meu filho que está com 6 meses e meio, Olavo, que está vindo aí. Lindo. Que deve estar previsto para final de janeiro, início de fevereiro aí. Estou ansioso, várias noites sem dormir, pensando justamente nessa
abdicação da sua personalidade, né? Eu já tô assim refletindo, só vejo coisa filosófica ultimamente, virei um grande consumidor de podcasts, pensando justamente nisso, né? Você abdicar da tua persona para ser o pai do filho. E eu penso no meu pai que fez isso, na minha mãe que fez isso, e cara, que doideira é uma das fugas do show de Truman que a gente tem na vida, né? Porque a gente é novo, a gente tem aquele primeiro impacto do show de Truman é quando você vai pro colégio. Caraca, tem outras coisas, tem outras pessoas na vida. Aí quando você sai da tua cidade, tu sai do teu país, tu vai vendo sempre que, pô, você é um negocinho. Muito pequenos. Aí daqui a pouco, cara, agora eu vou ter filho, então essa minha vida não é mais minha. Eu virei coadjuvante na minha vida, né? Porque o personagem principal passa a ser meu filho. Isso é muito louco, né, cara? Assim, é muito... Mas ao mesmo tempo você passa a ser protagonista na vida dele. Exato. Isso é incrível também. E que Deus abençoe. Impressionante, graças a Deus. Agradecer aos nossos parceiros aí, que é o Diário do Rio, que é quem hospeda aí os nossos vídeos no YouTube, e ao Clube do Empreendedor, na pessoa do Ponzi e do Léo, de estarem cedendo esse espaço. Já agradeço de avanço aí por cederem para o primeiro episódio do Tarifa de Equilíbrio. Vou cobrar, hein? Posto na mesa, o problema. Essa aqui é uma realização da Mútua RJ, Caixa de Beneficência. Caixa de Assistência para os Profissionais. Eu nunca decorei isso, não. A Mútua RJ, a Caixa de Assistência aos Profissionais do Sistema Confiacreia Mútua. Que lindo isso. E o CREA-RJ. Agradecemos a todos vocês por estarem aí nessa aventura de conversa. É isso. E até logo. Bye.